Brasil deve colher soja 15 dias antes e China já conta com essa oferta. Venda de soja norte-americana para a China cai 94% na última temporada. E o USDA prevê maior plantação de milho na safra 2019-2020. PIB renda do agronegócio sobe 0,38% em julho, mas segue negativo no ano. Olá, uma boa tarde para você que está ligado na programação do Canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. E aproveitando a sua participação aí da agenda de leilões, começamos este Agricultura BR falando sobre eventos. De 29 de novembro a 9 de dezembro, aqui pelo Canal do Boi, teremos o De Olho no Aras Caã, direto do município de Rio Queimado, interior de Santa Catarina, com a oferta de cavalos manga larga marchador. Para a gente conhecer todos os detalhes deste grande evento que vem aí, a Agricultura BR recebe agora o repórter Daniel de Paula, que é quem vai conduzir essa entrevista. Daniel. Obrigado, Juliana. Obrigado, Carla. Para você que está acompanhando o Agricultura BR desta quarta-feira, muito especial. Ainda estou tirando o ar de Rancho Queimado do corpo. Quem me dera saber todos os detalhes daquele lugar. Eu ia precisar de uns 6 meses lá, bem instaladinho, para conhecer esses detalhes todos. Mas a verdade é que eu passei mais ou menos uns 3 a 4 dias naquele pequeno município do interior, ali da Serra Catarinense, fica a 70 quilômetros de Florianópolis, e lá eu conheci muito do que é produzido há 30 anos por essa paixão chamada manga larga marchador do Aras do Caã, que o meu amigo Carlos Augusto Amorim Mota, que são as iniciais do Aras do Caã, o nome dele representa muito dentro deste universo, dessa indústria do manga larga marchador, a partir de Santa Catarina, e nós passamos lá captando um material bastante extenso, hoje acabei de copiar aqui no computador do SBA, 78 gigabytes de dados e imagens que você vai ter logo logo a nossa programação, apresentando um pouquinho do trabalho do Guto, como ele é conhecido, e da equipe dele, que é comandada pela Jaqueline, diga-se de passagem, e pela Dona Inês, a quem eu mando um grande beijo. Guto, bem-vindo. Ontem nós estivemos na sua casa, agora você está aqui na nossa. Prazer, Daniel, que bom estar aqui na casa do Canal do Boi, do SBA. É importante essa parceria para nós, né? Já que você mandou um beijo para quem manda no Aras, para quem manda em mim também, a dona Jaqueline e a dona Inês, não só capitaneio o Aras, mas capitaneio a minha vida. Experiência com o Canal do Boi no Aras do Caã foi belíssima, a gente poder divulgar o nosso trabalho, que a gente trata com seriedade. Criar cavalos hoje não é só criar cavalos, a gente fala de equinocultura, né? É uma atividade empresarial, inclusive, e esperamos que o nosso leilão, o nosso De Olho no Aras do Caã, do dia 29 de novembro a 9 de dezembro em Rancho Queimado, seja um sucesso e que o público do Canal do Boi possa, de fato, conhecer melhor o manga larga marchador, que é uma raça bela, dócil, boa de montaria e principalmente funcional. A gente começou a estreitar essa parceria muito forte, o SBA, junto com a Mota e Etchepare, que pertence ao Guto, né, no caso do Mota, e o Etchepare é o Pedrinho Etchepare, que é uma companhia jurídica que lida com o manga larga marchador e outros segmentos do meio jurídico. O Pedrinho está até aqui, né, e hoje não tem nada a ver com o Internacional de Porto Alegre, hoje ele está aqui com negócios, né, dessa parceria com o SBA, e a gente estreitou muito essa parceria durante a Copa do Mundo do Manga Larga Marchador, que foi a nacional, que aconteceu em julho lá no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Você está vendo imagens ainda de Rancho Queimado e do Aras do Caã, né, do CTE, um pouco da hospitalidade que nós tivemos lá com a famosa paleta de ovelha que o Guto preparou para nós, né, foi um dos sacrifícios que nós tivemos que fazer nesses dias lá em Rancho Queimado. E aí alguns detalhes, aí a Dona Inês, a Jaqueline com o Guto, enfim. São alguns dos aperitivos que nós vamos preparar nesse material que vai levar para o dia 29 de novembro em diante, quando a gente vai mostrar tipo detalhes como esse aí da piscina, o CADAF preparando fisicamente, funcionalidade com o Guto montado, enfim. Tudo isso começou naquele projeto de negócio que o Manga Larga Marchador, que colocou no Parque da Gameleira em julho, em 12 dias, né, de competições, mais de 220 mil pessoas, é isso mesmo. Nós
ali aquela indústria tem que ganhar uma roupagem diferente, e o Guto está promovendo isso em parceria com a SBA, que abraçou essa causa como já outras tantas, Guto. Queria saber da sua expectativa. Só o que nós fizemos ali de captação e as fofoquinhas que a gente coloca nos grupos, com fotos, com vídeos de bastidores dessa captação, já está dando uma repercussão muito grande, né? Tá sim. A gente não pode esquecer de outro detalhe também, né? Nós não vamos só sediar o leilão Aras do Caan, né? Nós faremos no dia 1 e 2 de dezembro, no primeiro final de semana da programação, a Copa de Marcha, que é um link justamente isso do que tu falaste. Nós estivemos juntos na Nacional 2018, a Mota Etchepari, o SBA e o Aras do Caan, e nós estaremos juntos em 2019. E a Copa de Marcha do Caan, essa Copa de Marcha, ela é classificatória para a Nacional 2019. Uma das classificatórias é o evento promovido pelo Núcleo Marcha Sul, que é a junção dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma Copa de Marcha para finalizar o ano e para classificar os melhores animais de marcha de 2018 do Sul do Brasil para a Nacional 2019. Teremos lá reunidos vários criadores que já estão participando desse buchicho que está dando essas gravações e estão na expectativa também de conhecer o SBA, o público do SBA, e mostrar o seu trabalho não só com os animais do Aras do Caan, mas os animais que lá estarão competindo na pista que já apareceu na televisão várias vezes, que nós construímos com carinho, né? Estamos fazendo esse investimento para receber nesta data, 1 e 2 de dezembro, 150 animais que de lá classificarão possivelmente 22 ou 26 para a Nacional 2019. Nós estamos vendo as imagens, eu vou descrever, você viu ali as imagens do Aras do Caan, que 30 anos atrás foi fundado pelo seu Murilo Mota, você vai conhecer essas histórias nas matérias, aí a entrada de Rancho Queimado, como eu disse, 3 mil habitantes, a maioria todos os descendentes de alemães. Nossa Europa, né, Daniel? A nossa Europa. Você viu ali detalhes do CTE, o Centro de Treinamento Equestre, esse aí é o outro CTE, é o Centro de Terapia do Caan. Aí algumas doadoras num dos piquetes do CTE, que fica em Rancho Queimado, fica a 700 metros da Praça Central. Como eu já disse, o Guto com a Jaqueline do Nenê, o Guto montado no CADAF, que é um dos grandes garanhões que vai ter genética à disposição no leilão do dia 9 de dezembro. O CADAF na piscina é um dos integrantes desse time de atletas do Manga Larga Marchador do Caan, que se prepara sempre para as pistas e formar tropas como essa potrinha, nasceu na nossa frente praticamente ali. O manejo da equipe que o Cebolinha comanda, o nosso Dirceu Silva, junto com o Marquito, que é o apresentador, fazendo trança ali, fazendo coiffeur das fêmeas e também dos machos. Uma preparação com detalhes importantes que fazem a diferença na performance dos animais, no desempenho deles, no que quer que eles venham a fazer, no caso a ferradura, a preparação. Aí vão ser apresentados os animais nesse tatersal. A pista que está pronta praticamente, nós fomos ali visitar, num dia ainda bastante chuvoso, depois voltamos com um pouco mais de sol. E isso daí, nós estamos dando como um avant-première, Juliana, Cali, todos que nos acompanham. Olha a potrada que está selecionada para o leilão. Ó. Essa potrada vai ter potros, potas, éguas de sela, éguas de pista, formadoras de campeões, grandes doadoras que você viu ali, por exemplo, a Tesoura, vão ter embriões, vão ter óvulo à sua disposição, o grande imperador da ilha, talvez o seu maior garanhão, seria isso? O imperador hoje é um cavalo de genética muito apurada, né? A gente falou nas nossas gravações. O Bataclan. Esse é o Bataclan, vai ter lote no leilão. Voltando a falar do imperador, o imperador é um cavalo, ele é o único macho, irmão próprio de uma égua, que foi das maiores campeãs do Manga Larga Marchador e produziu a Reitora Elfar, grande campeã nacional da raça, campeã das campeãs. E esse cavalo eu tenho o orgulho de dizer que a genética de Garanhão, ele é única minha, porque ele é filho, essa filiação só tem esse macho. E eu acho que vamos produzir materiais para a gente mostrar o dia a dia do Aras, mostrar como é que funciona. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Já vou antecipar, porque a turma já fica esfregando as mãos. Olha que imagem bonita, as doadoras correndo num dos corredores, saindo ali da estrutura do CTE, para percorrer até a pista, e de repente já estão aprendendo o caminho para chegar lá. Olha aí, imagens aéreas do Aras que deu origem a tudo isso. Que começou num cavalo ajoelhando na frente do seu Murilo, e esse rapaz era um menininho. Ele já praticamente nasceu apaixonado pelo Manga Larga Marchador, assim como você viu o Potrinho ali desfilando com a mãe no redondel, né? Praticamente já nasce marchando bem as potrinhas. Você vai ver isso aí nesse material que vai ter. Nasce marchando. Vai ter a apresentação geral, né? Um institucionalzão grande desse projeto bacana, que é o Aras do Caan, e essa parceria, o que vem por aí a partir do dia 29. Nós vamos ter uma matéria falando sobre genética de futuro, porque nós vamos vender cobertura dos garanhões, nós vamos vender embriões deles com as grandes doadoras e óvulos, a barriga, o ventre das grandes doadoras disponível para quem investir nesse lote. A casa
acasalar com o garanhão de sua preferência. Nós vamos ter uma matéria que vai mostrar bem o que é a morfologia do cavalo manga larga machador, descrita por um cara que já foi do Conselho Superior da Associação Nacional, já presidiu o núcleo catarinense, toda a Marcha Sul deve muito também ao que o Guto faz com outros criadores locais. Nós vamos mostrar o que é o manejo, o que é a preparação de um cavalo para uma pista, o que é a preparação de um cavalo para a morfologia, a escolha dos pastos, quer dizer, esse manejo, a estratégia de tirar a égua parida e deixar o potro recriando, trazer a égua para a reprodução, colocar os animais em treinamento. Vamos mostrar um monte de coisa. Vamos contar um pouquinho da história do Aras do Caan, que eu repito, começou nessa curiosidade, que é legal você falar isso. Toda vez que você fala disso, você dá risada, porque é gostoso lembrar. Você tinha o quê? Uns 4 anos, 5 anos, quando seu pai foi naquele... Eu tinha 4 anos. Timbó, em Santa Catarina? Timbó, em Santa Catarina. Um leilão. Como é que foi essa história? Essa história foi o seguinte, é até engraçado. Nós começamos a criar cavalo porque meu pai era médico, né? E foi a um evento, foi um congresso de medicina, viu na chamada do hotel um cartazinho que teria um leilão de manga larga machador de cavalo. Eu gostava de cavalo na época, já de bonequinho de cavalo, e fomos no leilão. E naquele momento, eu sentei com meu pai na fila da frente, estava muito lotado, minha mãe sentou no fundo. E meu pai, muito impulsivo, viu um cavalo ajoelhar, e deu o lance e comprou. A minha mãe, inconformada, foi à frente saber o que aconteceu. O que aconteceu, doutor Murilo? Mas como que você me compra um cavalo desse? Daquele jeito. Como comprou um cavalo? Não tem nem onde botar? Não, eu comprei de presente pro Guto. E para mim também ele falou, ele contava essa história, né? Ela disse, não tem problema. Ela voltou 2 lances depois, ela comprou uma égua para ela. Assim começou a criação. Ela saiu carteira que comprou a égua e aí começou o Aras. Logo em seguida ele comprou aquela propriedade que você viu nas imagens aéreas, que bem grande, Aras do Caan, que na verdade não chamava Caan. Caan são os iniciais, eu repito, de Carlos Augusto Amorim Mota, que está aqui do meu lado o Guto. E depois ele comprou esse Aras batizado de depois alugamos. Jacatião. Jacatião, isso. E aí foi quando surgiu o grande herdeiro de Jacatião, um animal que foi campeão nacional, grande campeão nacional, na cela desse rapaz aqui, quando ele tinha 16 anos. Enfim, daí para frente virou tudo o que virou. Infelizmente, o seu Murilo nos deixou em 94, mas dali para frente, o Guto, do Ninês, hoje com a Jaqueline, com uma equipe fantástica, conduzem esse Aras do Caan, que você vai conhecer em detalhes já a partir deste final de semana. Eu já está vendo alguma coisa que a gente já produziu e já mandou para cá, mas esse material completo a gente vai publicar a partir de segunda-feira aqui pelo SBA. Você não perde por esperar. E dia 29 em diante, aí o barulho vai ser grande lá. Tá tudo pronto? Deixei minha suíte reservada lá. Tá tudo pronto, tudo pronto. Uma carga nova de paleta de ovelha e uma carga nova de vinho. Pronto, então tá feita. Eu vou fazer uso capião ali, você vai ver. Eu vou acabar mudando para lá. Eu não sou alemão não, mas vou acabar me misturando com a turma lá. Guto, bom demais tê-lo aqui, você e todo o pessoal do bastidor aqui, Pedrinho. Bons negócios, um parceiraço do SBA, não só nessa questão do manga larga machador, mas de grandes negócios que fazem bem para o negócio ou para o agronegócio, que é o nosso carro-chefe, que é a nossa pátria-mãe deste imenso país. Juliana, Carla, toca daí que nós já tomamos muito do seu tempo, mas foi por uma boa causa. Foi sim, Daniel. Muito obrigada a você e ao Guto pela participação. Sucesso ao Aras. De olho no Aras do Caan, a partir do dia 29 de novembro, aqui pelo Canal do Boi. O presidente eleito Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de fusão dos ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, como havia cogitado. O dia ontem de Bolsonaro na capital federal foi bastante movimentado por conta dos compromissos com a transição de governo. O setor rural já está participando da transição. Veja na reportagem de Catarina Martorelli. O presidente eleito Jair Bolsonaro participou na manhã desta terça de uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos da Constituição. Durante o evento, ele disse que a Constituição é o único norte da democracia. Mas a democracia, só o norte, é o da nossa Constituição. Juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação.
Bolsonaro se sentou na tribuna ao lado do presidente Michel Temer, do presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ex-presidente José Sarney. Também ocuparam a tribuna o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Durante todo o dia, o presidente eleito manteve a agenda na capital federal. Participou de reuniões com o comando das Forças Armadas, em debate a formação do novo governo e as propostas que estão em andamento no Congresso Nacional. E o presidente eleito Jair Bolsonaro descartou nesta terça a fusão dos Ministérios da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Esse, claro, foi um dos assuntos da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. A FPA, inclusive, está participando da transição de governo. Faz parte de um dos 10 grupos temáticos. Nós estamos indicando 2 nomes para participarem da equipe de transição e aí a gente já mandamos as sugestões que nós tínhamos acordado fazer na semana passada aqui na nossa reunião e as coisas agora estão caminhando. O primeiro nome é o meu, né? Então eu vou participar como voluntária, né? E o segundo nome, nós estamos escolhendo, vai ser também de um parlamentar e mais uma pessoa técnica. Todos esses temas, essa transição de governo, ela é muito importante porque aí pode ser trocada ideia, pode ter um diálogo com as pessoas para que haja um entendimento melhor. Durante a reunião, a bancada ruralista também discutiu os projetos pendentes que devem ser prioridade antes do recesso parlamentar. Dos temas que envolvem o aumento da produtividade e a garantia da produção agropecuária no Brasil. Por exemplo, licenciamento ambiental. É um projeto já bastante antigo, que tramita há muito tempo na Câmara dos Deputados e que está parado em plenário e que nós não conseguimos avançar. Nós estamos definindo esse como uma das prioridades para ser votado ainda este ano na Câmara dos Deputados, para que no próximo ano nós possamos avançar no Senado Federal. A presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Tereza Cristina, disse ainda que vai marcar uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro para definir quais são as pautas prioritárias do agro para 2019. Catarina Martorelli para o SBA. Os produtores de soja dos Estados Unidos já estocam o grão em silos bag ou silos bolsa, como forma de protesto em relação à guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Vale lembrar que as compras chinesas da soja norte-americana caíram 94% nesta última safra em virtude dessa disputa. Nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, que tem mais detalhes disso para a gente. Puga, boa tarde para você. O que essa reação dos sojicultores norte-americanos tem refletido por lá? Olha, o que ocorre é que já há uma preocupação dos produtores rurais com essa guerra comercial com a China, que começa mesmo a estrangular, vamos dizer assim, o sojicultor americano. Bom, Kevin Carroll é citado hoje pelo jornal New York Times, numa longa reportagem sobre o assunto, né? Segundo o New York Times, produtores americanos esperam pelo fim da guerra comercial com a China antes que a soja apodreça. E o Kevin Carroll é gerente geral da Arthur Companies, que opera 6 elevadores de grãos no leste, na região leste do estado da Dakota do Norte, né? Ele começou a empilhar agora 1 milhão de alqueires de soja em uma área livre atrás dos silos onde normalmente são guardados os grãos. Ou seja, agora temos nos Estados Unidos, em alguns lugares da Dakota do Norte, também da Dakota do Sul, umas montanhas imensas de soja aguardando aí compradores. O que não ocorre porque a China, que era responsável por boa parte das compras americanas, saiu fora do mercado. Lógico, para ter uma ideia, os Estados Unidos exportaram no ano passado, 26 bilhões de dólares em soja e mais da metade desses 26 bilhões foram para a China, né? O setor de soja na Dakota do Norte, para ter uma ideia, foi criado pela demanda chinesa por grãos de soja, né? Que é usado em ração de animais, também para a produção de óleo e consumo humano. Resumindo, a reportagem do New York Times, eu tenho em mãos aqui, mostra que a China é de fato a maior importadora de soja do mundo, como já é amplamente conhecido, que consumiu 110 milhões de toneladas em 2007,
somente de soja, e que 87% dessa soja, desses 110 milhões de toneladas, foram importadas do Brasil ou dos Estados Unidos. Agora, apesar da soja ser cultivada no meio oeste americano, o jornal New York Times destaca que as plantações de soja da Dakota do Norte são as mais próximas do Oceano Pacífico, ou seja, é uma forma de escoar essa soja normalmente para a China, é destinada à China. Essa região se dedicou a produzir soja para a China. Bom, a Arthur Companies, que é gerenciada pelo Kevin, que foi ouvido pelo jornal New York Times, mostra que é o seguinte: está muito difícil e a expectativa agora é vender essa soja antes que a soja apodreça, né? Enquanto a China engole aí o que tem de soja pelo mundo, a soja, lógico, soja que não é americana, outros países estão comprando grãos dos Estados Unidos, né? Especialmente países europeus, que costumam normalmente comprar soja do Brasil, agora compram dos Estados Unidos. Agora, curioso é que o Canadá, por exemplo, está vendendo soja para a China a um preço mais alto e comprando nos Estados Unidos a soja a um preço mais baixo. Resumindo, o governo Trump disse em agosto que distribuiria 3 bilhões e 600 milhões de dólares para os produtores norte-americanos para compensar as perdas dessa guerra comercial, essa queda nos preços do mercado. Mas esse subsídio, que equivale aí a 82 centavos por alqueire, cobre menos da metade do custo que os produtores têm na Dakota do Norte. Eles enfrentam hoje preços muito baixos no mercado e esse subsídio não ajuda. Resumindo, essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China traz mesmo muitos prejuízos para produtores de soja nos Estados Unidos, que agora vem, né, a situação mais grave, mesmo com a ajuda do governo. Eles não protestam abertamente, mas foram os homens dos Estados Unidos que apoiaram o presidente Donald Trump e pagam agora caro por esse apoio, essa guerra com a China. Bom, o presidente dos Estados Unidos quer reverter a indústria siderúrgica, a indústria de máquinas nos Estados Unidos e deve conseguir com essa guerra com diferentes países, guerra comercial, principalmente com a China. Mas no caso da agricultura, está perdendo muito e o governo deve investir nos produtores agora para compensar essas perdas. Bem difícil a situação de soja. E eu aproveito para complementar que, enquanto isso, o Brasil continua vendendo bem, né? Segundo a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, notícia que foi amplamente divulgada no Brasil hoje, a demanda aquecida da China já provoca aumento das exportações brasileiras de soja. O Brasil, por conta dessa guerra comercial, demanda forte da China, deve embarcar para o exterior cerca de 79 milhões de toneladas de soja este ano, bem acima daqueles 68 milhões que nós exportamos no ano passado. Alguns sofrem, outros aproveitam a oportunidade. O mercado é cruel. É com você. Obrigada, Puga. Direto de São Paulo, então, os reflexos da guerra comercial no comércio mundial de soja. E agora nós falamos sobre o dólar, como opera no mercado financeiro brasileiro, o dólar que opera em movimento de queda ante ao real nesta quarta-feira, com reflexos das eleições legislativas dos Estados Unidos ontem e também com o mercado monitorando o cenário político nacional. Você confere comigo na sua tela como o dólar opera neste momento no Brasil, uma variação positiva, porém praticamente estável de 0,2%, uma alta de 0,2%, com o dólar sendo vendido a R$ 3,76 mais 6. E para a gente entender melhor os reflexos dessas eleições legislativas e o que eles refletem no mercado financeiro, vamos voltar a falar com Walter Puga. Puga, como essas eleições refletem no mercado financeiro? Olha, o que ocorre, como está sendo amplamente divulgado neste momento, é que na Câmara dos Representantes, Donald Trump perde espaço. Há um avanço dos democratas, né? E os republicanos, que eram já pouco afastados do discurso do presidente Donald Trump, perderam sua vaga para os democratas. Resumindo, os republicanos moderados que permanecerão na Câmara passam a um resultado com um veredicto sobre a estratégia de Trump aí para se dedicar incansavelmente àquele tema da migração, né? Fazer muro entre o México e os Estados Unidos. Resumindo, situação muito delicada agora para o presidente Donald Trump na Câmara dos Representantes. Mas, de outro lado, nós temos a manutenção da maioria no Senado americano.
Isso pode trazer alguma segurança para Donald Trump. Resumindo, o Partido Republicano fica mais dependente de Donald Trump. Isso é destaque nas agências internacionais de notícias agora há pouco. Bom, muitos republicanos que perderam a vaga, vamos lembrar, eram moderados, então perderam a vaga para os democratas. Agora, os conservadores rurais, né, os conservadores das áreas rurais, representantes de áreas rurais dos Estados Unidos, que apoiam essencialmente Donald Trump, ficam mais dependentes do seu trabalho, da sua política a partir de agora, né? Ainda que alguns republicanos possam culpá-lo pela derrota nesta terça-feira, ontem, né? É improvável que eles se rebelem. Eles apoiaram Donald Trump e continuam com Donald Trump. Saber que os democratas na Câmara agora não liberam fundos mais para esse muro que divide aí, que se pretendia construir entre Estados Unidos e o México, deve fazer continuar a luta, né, de Donald Trump. Mesmo ele não tendo recursos para isso, porque a Câmara dos Representantes deve vetar, é o que se espera, os democratas são contra, o fato é que ele vai continuar sendo o mesmo presidente que tem sido nos últimos meses em relação aos outros países, ou seja, em relação ao externo. A princípio, a perda de vagas na Câmara traria aí uma perspectiva de baixa para o dólar, mas não é o que está ocorrendo, não. Agora há pouco, nosso diretor de TV, Victor Feliciano, me avisava que o dólar operava na faixa de R$ 3,74, 76, ou seja, resumindo, nós tínhamos aí uma leve alta de 0,22%, depois de recuar aí até perto de 13,72. Ou seja, o dólar agora bateu, ele está me informando, bateu a 13,77, agora a alta é mais acentuada. Então, ao contrário do que se esperava, o dólar está reagindo a 13,77 agora, vem com uma alta mais acentuada, superior a 0,25%. Vamos esperar para ver a acomodação do mercado. Ainda continuam os analistas no Brasil esperando o dólar recuar até o final do mês, ou melhor, até o final do ano, né? Na faixa de 13,60 até, em alguns casos, 3,50, segundo alguns analistas. É esperar para conferir. O dólar continua acima de 3,70, depois da alta de ontem, sobe mais hoje frente ao real. Isso deve ocorrer também com o dólar frente a outras moedas do mundo, não só em relação ao real. É esperar para ver o movimento no mercado e esperar o resultado no final do dia, uma acomodação em relação às notícias que vêm dos Estados Unidos. De olho na informação, porque isso pode mudar muito o seu negócio e você, produtor rural. Eu volto sinal para Campo Grande. Obrigada, Pulga. O Pulga que volta amanhã trazendo mais destaques do mercado financeiro para você se organizar nos seus negócios. E veja depois do intervalo, chuvas em Mato Grosso aceleram os trabalhos no campo. E você confere também no Agricultura BR desta edição que o Departamento de Agricultura americano, o USDA, prevê maior plantação de milho e menor área de cultivo de soja na safra 2019 e 2020. E o Agricultura BR volta já. E o PIB renda do agronegócio apresentou uma alta em julho deste ano, mas no acumulado do ano continua com dados negativos. Você confere comigo na sua tela dados de um estudo feito pelo CPEA e pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que mostra que a estimativa do PIB renda do agronegócio brasileiro para 2018 teve alta de 0,38% em julho, mas segue com desempenho negativo de 0,85% no acumulado do ano. Os pesquisadores destacam que o cenário ainda adverso na renda acumulada do agronegócio em 2018 está ligado à redução dos preços dos produtos agropecuários. Enquanto os preços dos produtos agrícolas registraram quedas significativas já no final de 2017, com certa recuperação em 2018, o dos pecuários caíram ao longo deste ano como consequência do fechamento abrupto de importantes mercados externos distintos das carnes brasileiras. Soma-se a isso a lenta recuperação da atividade econômica brasileira como limitante do aquecimento da demanda. De olho nos preços pagos pela saca de 60 quilos da soja no dia de hoje nos portos do país. Você acompanha comigo na tela o valor pago no Porto de Santos e em Paranaguá. A apuração é da Grãos Corretora. O valor nesta quarta-feira está em R$ 87,00 a saca em ambos os portos. Cotação, portanto, atualizada para o dia de hoje.
E olha só, as chuvas adiantaram, produtores se adiantaram e a safra 2018-2019 da soja deve ter uma colheita antecipada entre 10 e 15 dias. Você confere comigo dados do estudo da consultoria AG Rural sobre a colheita e o plantio de soja no Brasil, que mostram que 60% da área destinada à oleaginosa no país já foi semeada contra 43% do ano passado e frente à média dos últimos 5 anos. Neste ritmo e com a colaboração do clima, é bastante possível que as primeiras colheitadeiras já estejam nos campos a partir da segunda quinzena de dezembro. E a China já está esperando por essas primeiras ofertas da soja brasileira. Com a guerra comercial com os Estados Unidos ainda em andamento, os importadores seguem mirando o produto do Brasil e esperam estes primeiros lotes, já que esta safra pode ser uma safra recorde. No estado de Mato Grosso, as chuvas estão regulares, o que permite um bom andamento do ritmo de semeadura. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, na última semana o avanço foi de 15 pontos percentuais. Os mato-grossenses já estão próximos à reta final de semeadura deste novo ciclo. Veja só, até o momento, segundo o IMEA, o estado já cultivou 88,85% da área total prevista. As regiões indicam o seguinte: a região oeste é a mais avançada, com 95% de área plantada. A médio norte vem em seguida, com cerca de 94,5%. E a centro-sul já batendo os 93% de previsto. E para saber se o clima continua favorecendo esse plantio avançado no estado do Mato Grosso, vamos para a Somar Meteorologia ver com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda aqui ao Agricultura BR. Olá, muito boa tarde, Carla. Olha, tem previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras, tanto do Mato Grosso e de grande parte da região centro-oeste. As instabilidades vêm acontecendo por lá, os produtores têm conseguido avançar com as atividades no campo e, de forma geral, as condições de umidade do solo seguem elevadas, então, em grande parte da região. No decorrer dos próximos dias, tem mais instabilidades ganhando força em toda a parte central do país. Tem uma frente fria que avança pela costa brasileira, que vai ajudar a organizar muita instabilidade entre Goiás e o estado do Mato Grosso também. E conforme os ventos em altitude também transportam mais umidade para essa região, favorece então a formação de nuvens carregadas que conseguem provocar acumulados elevados de até 100 milímetros entre Goiás, faixa leste do estado do Mato Grosso também. Essa chuva toda consegue aumentar as condições de umidade do solo ainda mais, mas por outro lado pode provocar alguns transtornos em relação ao manejo das atividades no campo. Pode paralisar até as atividades de plantio para alguns produtores que ainda estão nessa fase. Nas áreas mais ao sul da região, como no sul do Mato Grosso do Sul, nada de chuva. Isso porque o sul do Mato Grosso do Sul é influenciado por uma massa de ar mais seco que atua lá no sul do país e consegue garantir, então, tempo firme nas áreas mais ao sul do estado sul-mato-grossense. Agora, essa chuva toda, que já deve ganhar intensidade nesses próximos dias, perde intensidade na próxima semana. Já a semana seguinte não vai ser de chuva tão volumosa. Entre os dias 13 e 17 de novembro, as chuvas agora perdem força na região. As instabilidades não cessam, apenas perdem força. Tanto que os acumulados vão seguir ainda expressivos, mas baixos. Em torno de 30 milímetros é o volume de água nos 3 estados da região centro-oeste. E no decorrer do terceiro e último período, até o dia 22 de novembro, tem muita instabilidade ainda na região. Os 3 estados seguem recebendo pancadas de chuvas frequentes e com volumes de água que podem alcançar de 30 até 50 milímetros. Então, no decorrer desses próximos dias, a chuva é mais pesada, com risco para temporais e até alguns transtornos como paralisações no andamento das atividades no campo. O cenário somente melhora na semana seguinte, com as instabilidades perdendo força na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, um alerta para que você, produtor de soja do estado do Mato Grosso, se planeje neste período. Vamos agora acompanhar o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. De olho nos preços, nesta quarta-feira, o mercado vem mais uma vez em baixa. A soja em Chicago tem rumado para baixo por conta do avanço da colheita nos Estados Unidos e de estoques que estão aguardando compradores devido à guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Os contratos com vencimento em novembro estão negociados agora $8,68 mais 6 por bushel.
A posição de janeiro do ano que vem a 8 dólares 81 centos mais 2. Contratos com vencimento em março, 8 dólares 93 centos mais 4, enquanto o bushel da soja é negociado para entrega em maio a 9 dólares 6 centos mais 4. E várias empresas estarão participando do Showtech 2019. Uma delas é a instituição financeira Sicredi, que já está com a presença confirmada. É isso mesmo. A repórter Kylie Rodrigues conta pra gente agora quais linhas de crédito serão oferecidas na feira. Confira. O Sicredi é parceiro do Showtech 2019 e vai estar apresentando diversas informações nessa feira que é tão importante, que abre o calendário sul-mato-grossense de feiras. Eu estou com o Emerson Perosa, que é presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pantanal MS, e nós vamos conversar com ele a partir de agora. O que vocês vão estar levando para a feira, Emerson? Bom, o Sicredi Pantanal, como parceiro da Fundação MS e do produtor rural, ele vai levar para a feira todas as linhas de créditos oferecidas aos produtores, como BNDES, Finame, as linhas de créditos oficiais. E além disso, nós estamos inovando, levando para o Showtech o crédito verde. O crédito verde e o consórcio verde, ou seja, uma linha de crédito específica para tecnologias sustentáveis para o produtor rural e a sociedade em geral. Formas diferenciadas, então, para o produtor que vai estar presente na feira? Sim, nós temos essas linhas desenvolvidas pelo Sicredi para financiar essas tecnologias renováveis, como a energia fotovoltaica, a eólica e todas as tecnologias sustentáveis para o meio ambiente. E essas linhas de créditos, né, específicas, desenvolvidas pela nossa cooperativa, com juros especiais para isso, né, e vão estar com pagamentos de 60 até 120 meses, né, que vão estar disponibilizados aos participantes da nossa feira. Nós vamos estar com um stand lá na rua principal lá do Showtech, junto com os nossos parceiros que desenvolvem a tecnologia fotovoltaica. Até vai ter uma surpresa lá, né? Todo o nosso stand lá vai estar movido por energia fotovoltaica. Vai ser muito legal, muito bonito. Eu espero que todos gostem e vão nos visitar lá no Showtech, né? Faço um convite a toda a população, porque realmente é uma feira diferenciada no nosso estado. Então, o produtor que quer investir numa energia sustentável como essa, pode contar com o Sicredi. Pode contar com o Sicredi. O Sicredi é parceiro e está lá para atender na melhor forma possível. Obrigada, Emerson, pelas suas informações. Lembrando, então, que o Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. Kylie Rodrigues para o SBA. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma estimativa para a safra 2019-2020 de grãos e mostra que a área de milho pode crescer, mas a área de soja deve ter uma redução. Você confere comigo na sua tela dados que o USDA trouxe sobre essas projeções da área de plantio para a safra 2019-2020, que mostra que a área plantada de milho deve aumentar 3%, com 37 milhões e 200 hectares. A área de plantio com soja deve cair 7% para 33 milhões 300 mil hectares. Já para a próxima década, o USDA prevê que a área de cultivo de milho ficará praticamente estável, enquanto a soja deve recuperar parte das lavouras. As estimativas do governo são divulgadas em meio a um período crítico em que os produtores locais se preocupam com a frequente redução da demanda externa da oleaginosa norte-americana desde o conflito comercial entre Estados Unidos e a China, que estão influenciando negativamente nas vendas da commodity. Por aqui a gente segue com o assunto milho para acompanhar como o mercado vem negociando o cereal no dia de hoje. Mercado futuro, Bolsa de Chicago em destaque. A gente acompanha que o milho também vem caindo nesta quarta-feira, assim como cai a soja. Valor para dezembro opera a 3 dólares 71 centos mais 6 por bushel. Contratos com vencimento em março vêm a 3 dólares 83 centos mais 4.
Posição de maio, $3,91 mais 2, enquanto o milho negociado em Chicago para entrega em julho vem a $3,96 mais 6 por bushel. As posições caem de 1 a 2 centes de dólar por bushel neste momento. Vale a gente lembrar que os americanos estão em plena colheita da safra do cereal. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a região de Matão, interior de São Paulo, é uma das mais afetadas pelo greening. E ainda nesta edição, informações sobre os alertas fitossanitários no Mato Grosso em relação ao bicudo do algodoeiro. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para a citricultura. A pior doença para a citricultura, o greening, afeta a produção porque não tem cura e compromete os frutos porque caem precocemente. O município de Matão, no estado de São Paulo, apesar de ter apresentado uma redução da doença, ainda assim é uma das cidades mais afetadas entre o estado paulista e também o cinturão citrícola mineiro. E quem traz as informações para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Segundo o levantamento realizado pelo Fundecitrus, a incidência de greening na região de Matão diminuiu 15,3%, passando de 21,63% em 2017 para 18,32% em 2018. Apesar dessa redução, o índice da doença é considerado severo e a região é a quinta mais afetada das 12 regiões que compõem o Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, atrás apenas de Brotas, Limeira, Duartina e Porto Ferreira. O índice de greening em Matão está próximo da incidência média verificada em todo o Parque Citrícola, que é de 18,15%. A maior já registrada desde que a doença chegou ao país, em 2004. Neste período, que é considerado crítico, o Fundecitrus alerta os citricultores para os seguintes cuidados. Além de adotar o rígido manejo da doença, intensificar o controle do psilídeo, seu inseto transmissor. O período entre o final do inverno e o início do verão é perigoso porque a população do inseto aumenta, favorecida pelo início das chuvas intensas. As chuvas removem ainda os inseticidas aplicados nas plantas e reduzem a eficácia dos produtos. Por isso, o manejo precisa ser bem feito durante todo o ano, mas nesse momento é imprescindível que seja mais frequente para proteger os pomares de novas contaminações. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Bom, vamos saber então como o clima se comporta para as áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo. A Juliana Rezende já está aqui com a gente de novo para responder. Ju, como que fica o clima então para os pomares dessa região do país? Olha, no estado de São Paulo, as chuvas vêm acontecendo de forma bastante frequente, por isso que as condições de umidade do solo seguem elevadas em todo o estado. Os índices de umidade passam de 90%. Agora, ao longo dos próximos dias, ao longo desta semana, as chuvas vão seguir um pouco mais irregulares no estado de São Paulo. As pancadas mais expressivas acontecem na faixa norte e também na faixa leste, porque no interior as pancadas então acontecem de forma irregulares, mal distribuídas e até uma chuva mais fraca. Isso porque tem uma massa de ar mais seco que avança pela região sul e acaba garantindo chuvas bem irregulares e isoladas nas áreas mais a oeste e sul do estado de São Paulo. Esse cenário muda na semana seguinte, onde a gente vai ter muita instabilidade no estado paulista. A gente já volta a ter bons acumulados de chuva em todo o estado entre os dias 13 e 17 de novembro. O volume de água fica em torno de 30 milímetros. Aí grande parte das áreas produtoras de laranja, então, do estado de São Paulo, voltam a receber chuvas mais expressivas e também pancadas mais intensas na região. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 22 de novembro, tem previsão de chuva ainda bastante expressiva e frequente no estado de São Paulo e tem chuva ganhando intensidade, principalmente nas áreas mais próximas do Triângulo Mineiro, chuvas mais intensas, com potencial até para alguns temporais, mesmo que seja de forma mais rápida e com curta duração.
Então, ainda ao longo desta semana, chuvas mais irregulares na região do estado de São Paulo, só que a chuva já volta a ganhar intensidade na semana seguinte, onde grande parte das áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo voltam a receber pancadas expressivas e também com volume de água um pouco mais elevado na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá joia, Ju. Obrigada por enquanto. Até já. Conferir o preço praticado para a caixa de laranja na indústria, apurados pelo CPEA durante uma semana. Você confere comigo na sua tela. No dia 30, a caixa da laranja na indústria estava sendo negociada a R$ 22,41. No dia 31, teve uma leve queda para R$ 22,29. O mês começou no dia 1º com a caixa da laranja na indústria sendo vendida a R$ 22,44, preço que se estendeu até o começo dessa semana, segunda-feira, dia 5, e hoje, dia 6, quarta-feira, terça-feira, o preço da laranja estava sendo negociada a R$ 22,46, uma alta de 0,22% para este período. Vamos agora acompanhar como vem negociada a caixa de 40 quilos e 800 gramas de laranja, que é negociada direto ao mercado atacadista. É a chamada laranja pera in natura. Na tela você acompanha a movimentação nestes últimos dias e vê que os valores vêm em baixa. No dia 30 de outubro, a cotação estava em R$ 33,03. O valor da caixa já caiu para R$ 32,73 no último dia do mês, no dia 31, e abriu novembro a R$ 31,37. No dia 5, segunda-feira desta semana, a caixa já valia R$ 30,85 e encerrava este período na sua tela, nesta última terça, dia 6, negociada abaixo de R$ 30 a R$ 29,54. E agora o nosso destaque é para o algodão. O IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, adverte aos produtores que monitorem o bicudo do algodoeiro. Quem traz as informações para a gente é o repórter Valdir Pacheco. O início do período de entre-safra do algodão traz de volta os relatórios do monitoramento do bicudo do algodoeiro realizados pelo Instituto Mato Grossense do Algodão, IMA-MT, através de armadilhas de feromônio instaladas em propriedades de todos os núcleos regionais. O objetivo desse trabalho, que é feito há algumas safras consecutivas, é chamar atenção para os locais com maior presença de bicudos remanescentes da safra recém-concluída 2017-2018. De acordo com o primeiro levantamento divulgado na segunda quinzena de outubro, foram observados altos índices de captura do bicudo nos núcleos regionais Centro, região de Campo Verde, Centro-Leste, região de Primavera do Leste e Sul, região de Rondonópolis, nas duas primeiras semanas da pré-safra 2018-2019, o que coloca toda a região 1 como zona vermelha. Pesquisadores do IMA alertam para redobrar a atenção nas áreas com maior captura, principalmente naquelas onde houve dificuldade na destruição da soqueira, bem como realizar a destruição de qualquer planta de algodoeiro, evitando a permanência ou reprodução do inseto durante a entre-safra. Nos núcleos regionais Norte, região de Lucas do Rio Verde e Sorriso, e Médio Norte, região de Campo Novo do Parecis, e Noroeste, região de Sapezal, compreendidos na região 2, os índices do bicudo por armadilha por semana foram inferiores, porém também preocupantes. Em virtude dos resultados, o núcleo regional norte foi classificado como zona vermelha e os núcleos médio norte do noroeste como zona amarela. Entomologistas do IMA afirmam que é de extrema importância a manutenção da vigilância constante, pois o trabalho bem feito nas 3 últimas safras pode ser perdido caso haja algum relaxamento ou falta de atenção com as ações que devem ser realizadas nesse período de pré-safra 2018-2019. A entidade destaca a importância de se realizarem vistorias em todos os núcleos regionais em meio aos talhões semeados com soja, visando a eliminação das plantas de algodão remanescentes e as eventuais tigueras. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir aqui no Agricultura BR a previsão do tempo para as áreas produtoras de café de Minas Gerais e o Espírito Santo que estão em floração. E ainda nesta edição, informações sobre a safra gaúcha de trigo. Com mais de 50% da área colhida, a expectativa é de queda na produtividade. Nós voltamos já. A Agricultura BR de volta, e agora nós trazemos a previsão do tempo para você, produtor das áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, produtores de café que estão com a região já em floração. Vamos lá para a Sumar Meteorologia então, ver com a Juliana Rezende. Juliana, como que o clima se comporta para essas regiões? Olha, Carla, tem mais previsão de chuva. Então, assim como grande parte das áreas produtoras do país, áreas produtoras de café como Minas Gerais, Espírito Santo, vão seguir recebendo muita instabilidade nesses próximos dias. As últimas chuvas já vêm garantindo o solo com bastante umidade, índices que superam 90%. No decorrer desta semana tem mais previsão de chuva. Só que nesses próximos dias tem previsão de chuva um pouco mais intensa, porque como temos a passagem e atuação de uma frente fria na costa da região sudeste, ajuda a organizar muita nebulosidade e também instabilidades em grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Chuva então com elevado volume de água até pelo menos o dia 12 de novembro. Tem previsão de pancadas fortes com riscos até para temporais em alguns pontos do estado de Minas Gerais e também Espírito Santo, mas principalmente na faixa noroeste do estado mineiro, norte também, região da faixa leste também. Agora o Espírito Santo deve receber volume de água em torno de 50 milímetros, enquanto que a faixa oeste mineira pode receber até 100 milímetros de chuva em poucos dias. Essa chuva ela não deve durar por muito tempo, porque durante a próxima semana a chuva já perde intensidade, a gente já não tem aquelas instabilidades tão abrangentes na região, apenas chuva um pouco mais expressiva, que deve ganhar um pouco mais de força na faixa leste, alcançando parte do sul de Minas Gerais e ainda também o estado do Espírito Santo. Aí o volume de água varia de 30 a 50 milímetros, só que áreas de Minas Gerais, como o Triângulo Mineiro, faixa oeste, norte também já vão receber chuvas mais fracas. As pancadas então perdem intensidade aos poucos no interior de Minas Gerais e aí a chuva não deve trazer tantos transtornos. Essas instabilidades vão seguir atuando em áreas produtoras de café até o dia 22 de novembro. Tem previsão de chuva em grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo. A partir da metade do mês de novembro, áreas produtoras do Triângulo Mineiro e faixa oeste de Minas Gerais que vão seguir recebendo então pancadas mais expressivas e também de forma mais localizada. Então, grande parte das áreas produtoras de café da região sudeste, como Minas Gerais, Espírito Santo, vão seguir recebendo muita chuva no decorrer das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Agora o destaque é para o trigo. No Rio Grande do Sul, a época é de colheita do trigo e os trabalhos estão bastante avançados. Com o andar das atividades no campo, ficam bastante evidentes que a qualidade e a quantidade do cereal colhido varia muito de região para região. O clima, que é o principal vilão das culturas de inverno, prejudicou muito o desenvolvimento de muitas lavouras neste ciclo. Geadas fora de época e também excesso de umidade acabaram trazendo de volta o temor de uma baixa produtividade. Com a cotação mais elevada, quem investiu no trigo tinha esperança de que a safra poderia significar lucro e não prejuízo como nos últimos anos. Tudo caminhava bem, até que o clima, mais uma vez, trouxe preocupações. Eu acho que o percentual muito alto é devido ao clima. Se tu pegar, nós estávamos conversando há pouco sobre o inverno, eles fizeram tudo, só que simplesmente uma geada, 2 geadas que deu, acabou com a safra deles, né? O inverno está muito complicado para o produtor rural? Está complicado. Está complicado porque o seguro cobre a parte, alguma coisa, ou não aceita, por exemplo, né? É um reconhecimento físico. E diz, isso não foi geada, e nós estamos sabendo que foi geada, né? Então é complicado, Baixos rendimentos, tudo feito para ter altos potenciais, e uma geada terminou com 2 geadas. Conforme a colheita avança, as estimativas da safra de trigo desse ano vão caindo. O clima, mais uma vez, prejudicou a qualidade do cereal.
Com mais da metade da área colhida, segundo a Emater, as produtividades ainda são muito variadas. Estimativas indicam que o Rio Grande do Sul terá uma produção de 2.060.000 toneladas. Porém, a qualidade deixa a desejar, principalmente nas regiões de Santa Rosa, Frederico Westphalen e Erechim, onde as primeiras cargas colhidas têm apresentado pH abaixo de 78, inviabilizando o produto para a indústria. Na região de Cruz Alta, as médias são bem melhores, aproximadamente 48 sacas por hectare. Veja daqui a pouco no Agricultura BR, a gente vai responder a um telespectador da Bahia que pediu a previsão do tempo para a sua região. E você pode participar aqui conosco enviando a sua pergunta, sua foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número de WhatsApp que aparece aí embaixo da sua tela, que é o 67996562266. O Agricultura BR volta já. Estamos de volta e agora é hora do quadro Agricultura BR Responde. E vamos conferir a pergunta de hoje, que veio de mais um telespectador lá da Bahia. Vamos conferir aqui na sua tela. É o Raimundo Tomás, do município de Central, e ele diz: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses, Ju. Vamos saber então com a Juliana Rezende sobre esta previsão. Juliana, tem como falar sobre esses próximos 3 meses para o pessoal de lá? Tem sim, respondendo então ao telespectador de Central, na Bahia, que quer saber como que ficam as condições de tempo para a região. Olha, ao longo desses últimos períodos, as chuvas então vêm acontecendo aos poucos na região, vem aumentando as condições de umidade do solo e nesses próximos dias, até o dia 12, tem mais previsão de chuva. Essa chuva não alcança grande parte do norte mineiro, mas segue na maior parte da região central. Por isso ainda tem muita instabilidade atuando na Bahia nesses próximos dias. Na semana seguinte, essa chuva já perde intensidade, a gente já volta a ter períodos de tempo mais seco na maior parte do norte baiano, entre os dias 13 e também 17. Agora é a partir do dia 18 que esse tempo firme vai seguir persistindo na região norte da Bahia. E no decorrer dos próximos períodos, tem previsão de chuva avançando, principalmente pelo interior da região. Então, aos poucos, as instabilidades conseguem alcançar a região de Central. A gente já volta a ter chuvas mais regulares, principalmente a partir do mês de dezembro. E aí, o verão todo, essas instabilidades vão seguir ainda mais frequentes e regulares na região, favorecendo, então, grande parte dos produtores da região de Central, no estado da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos. Tá certo, Juliana. Obrigada por hoje. Até amanhã. A Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais por aqui. Fique conosco. A Agricultura BR de volta e agora vamos falar sobre um evento que o Canal do Boi tem parceria. É o Encontro de Analistas, que será realizado em São Paulo no dia 23 de novembro. É isso mesmo. Quem vai promover esse encontro será a Scott Consultoria. Nele estarão presentes diversas personalidades do meio da pecuária nacional. Um evento muito importante para traçar os seus planos para o ano de 2019. O diretor fundador da Scott, Alcides Torres, mandou um recado para a gente. Vamos ver. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezendo, do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019
e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. E esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui, agradecendo muito pela sua companhia. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você, Carla. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar em breve. Até lá.